Imagina morar num mundo perfeito, onde tudo é controlado, ali, onde a temperatura é ideal, o ar é puro. E eu tô falando de um ambiente assim, onde tem floresta, pântano, deserto e até um oceano artificial. Tudo isso dentro de uma bolha artificial no meio do deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Sim, esse lugar existiu. E é por aqui que entra essa ideia simples, mas poderosa, que o mapa não é território. É isso que a gente vai bater esse papo aqui hoje. E já aproveita, se inscreve no canal, já curte o vídeo também. Vocês ficam comentando aí que gosta do vídeo, mas nem curtir vocês curtem. E ele se chamava Biosfera 2. Ele foi criado para ser uma simulação de como seria uma vida em um outro planeta. Uma experiência bem ambiciosa, né? Tudo isso para provar que nós poderíamos viver longe da Terra. Mas senta aqui que eu vou te contar o que aconteceu. Onde tudo ali estava projetado e programado para sair perfeitamente bem e no caminhar das coisas parecia estar indo, aconteceu uma coisa que os cientistas não esperavam. As árvores plantadas ali, elas começaram a simplesmente cair sozinhas. Elas cresciam muito rápido, muito bonitas, só que teve um ponto que eles não conseguiram calcular, que foi a falta do vento. A falta do vento não fazia com que as árvores tivessem ali uma raiz profunda. Então acabou que elas não conseguiram desenvolver resistência, porque era a força do vento balançando elas para lá e para cá que fazia com que elas criassem raízes profundas e mais força. Só que com tudo isso elas acabavam crescendo e tombavam. E aí os cientistas entenderam que o que estava faltando ali dentro nesse mundo perfeito era o vento, que era aquilo que a gente vive tentando evitar, mas é exatamente o que fortalece. E assim, com a gente acontece igualzinho esse caso. Hoje tem gente falando ali de tudo quanto é lado, explicando a teoria, falando que a gente precisa de motivação, metas claras, mas a verdade é que sem a resistência, a pressão, a frustração, a gente não cria profundidade, a gente não cria maturidade, a gente não constrói raízes e a gente se torna um profissional frágil. Mas vamos entender aqui então, por que não ficar focando no mapa? Por que não ir à busca desse plano perfeito? Quando a gente pega o mapa, ele tem ali as direções e as possíveis coisas que pode acontecer. Principalmente hoje com o GPS, né? Ele mostra ali, tem um buraco à frente, curva acentuada, essas coisas até que mostra. E esse mapa seria basicamente trazendo, né, para a mensagem que eu quero trazer, aquilo que a gente consegue ali imaginar, né? Aquilo que a gente consegue pôr no papel. E até aí tudo bem, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que se programar mesmo, tá tudo certo. Só que você precisa ter muito claro que quando a gente vai pra prática, o buraco é bem mais embaixo. Seguir por esse território é ali onde você realmente vive. E aí você começa a descobrir que aquela curva acentuada era muito pior do que você poderia imaginar, que o buraco que estava ali, você não conseguia nem atravessar para o outro lado e a estrada estava interditada, sabe? Esse tipo de coisa que só na prática a gente consegue descobrir. Então a verdade é que todo mapa ele é uma simplificação. E se a gente não for capaz de atualizar o nosso mapa com base no nosso território, a gente vai continuar crescendo como profissionais frágeis, como as árvores da Biosfera 2, que eram lindas, simplesmente lindas, mas que não tinham força suficiente para se sustentar. Você quer ver um outro exemplo? Já tentou fazer uma receita? Que você segue ali, ó, tudo certinho, coloca exatamente média ali na canequinha, coloca ali tanto ml de cada, ou tantos ovos, coloca tudo certinho. Só que na hora que você termina, que você olha para sua receita final, fala, ai gente, o que foi que deu errado? Não saiu nada parecido do que quem estava ensinando. É engraçado, né? Mas acontece. Quando a gente sai do papel e vai para a prática, sempre vai ter surpresa. E a gente costuma se perder nessa idealização, nesse plano perfeito, nesse mapa, em diversas coisas. Nos relacionamentos, você começa a conversar com uma pessoa da internet e aí você idealiza aquele cara, aquela mulher como a pessoa da sua vida, é perfeito, as fotos assim, é do jeito que você queria, mas quando você encontra pessoalmente, vê que a pessoa está indisponível, que a pessoa é casada, ou então que a pessoa é muito rude, a pessoa não gosta de certas coisas, você só conhece ali na prática. Ou então quando você pega aquela dieta da blogueira, sai comendo um tanto de ovo e na prática você passou fome, passou mal, ficou ruim, não emagreceu 1 quilo. Tem essa diferença, né, dali do nosso mundo ideal, do nosso mapa, para a nossa prática, para o nosso território. E se você consegue descobrir esse jogo de cintura da vida, que é você conseguir se adaptar, você pegar as coisas existentes e adaptar para o seu território, você consegue crescer
muito, porque você junta as duas coisas e consegue ter ali resultados extraordinários. Mas por que eu tô te contando tudo isso? O que isso importa e o que a gente pode aprender com esse mundo que foi tentado criar, que foi a Biosfera 2? Quando a gente se apega ali ao mapa ou teoria errada, muitas vezes a gente acaba fechando os olhos para a realidade. Você começa a ignorar os sinais do seu corpo, da vida, do Espírito Santo. A gente acaba seguindo conselho de gente que não faz nem sentido pra gente. Se sente muito errado ali quando o plano falha, porque, né, não foi exatamente como a gente gostaria, então vem ali a frustração. E assim, gente, igual eu falei, viver sonhando é bom demais, o papel aceita tudo que você quiser. Mas na vida real, meu amigo, a conversa é diferente, porque para sustentar os frutos que eles vão te gerar, que essas suas escolhas estão gerando, você vai ter que sustentar, senão você vai cair. E um outro ponto para a gente poder também começar a observar é que isso é uma grande oportunidade. Quando o plano falha, é como se fosse um vento forte. Ele tá vindo justamente para te fortalecer. Ele tá te dando a chance de ser melhor ainda. Kesley, mas como que eu faço para virar o jogo então? Quando eu falho, parece que meu mundo cai, esmorona. O que eu faço? Então, olha só. O que você pode fazer para conseguir usar todas as coisas ruins que acontecem com você para que você se fortifique? Tem algumas coisas que a gente já pode começar ajustando. Primeira coisa é a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar o mapa. Não fique criando expectativas como assim, vamos pôr o pé no chão, né, e falar assim, tá, esse mapa aqui eu consigo pôr isso, isso e isso. Mas vamos idealizar na máxima realidade o que pode acontecer. Isso sim vai fazer com que você consiga se antecipar no erro. E a melhor forma de você antecipar o erro é você já indo para a prática. Às vezes você tentando alguma coisa ali dentro de casa, com as pessoas próximas, por exemplo. Você quer começar a gravar vídeo, né? Ao invés de você ir para um estúdio, fazer uma mega produção, contratar todo mundo, porque no papel você já tem um roteiro, já tem tudo, tá tudo certo. Pega seu celular e faz um story. Vê como é que vai ser. Na prática, na realidade, como que você reage. Entendeu? Ou então, quando você quer começar apresentações presenciais, você quer atender alguém, quer vender sua mentoria, quer oferecer seu produto. Só que você não fez isso ainda. O que você faz? Você convida uma pessoa, um amigo, uma pessoa próxima que você vai ter coragem de fazer. E testa. Faz ali no papel, tem um roteirinho, segue alguma coisa, né? Não precisa ficar perdido, mas tenta o máximo ir para a prática, porque isso vai te mostrar mais ou menos ali a realidade. E ali, quanto menos público você tiver, quanto menos sucesso você tiver tecnicamente, o início é o melhor momento para você testando muita coisa, porque tem pouca gente te dando muita ousadia, sabe? Você não tem muita responsabilidade nas costas. Então a melhor forma de você fazer isso é no início mesmo, é você com essas dificuldades. Só que você precisa mudar a sua cabeça de que não tem que seguir o plano perfeito que você fez. Simplesmente precisa estar ali sendo uma forma de você estar começando, você tá testando, você tá olhando de vários ângulos, de várias formas, para você ir descobrindo qual que é o seu, qual que é melhor, o que realmente ficou de acordo com o seu mapa ali ou não. Você vai descobrir muita coisa. Outras coisas que vão te ajudar a recalcular essa rota também é você se fazer perguntas. Comece ali a se questionar, isso faz sentido pra mim? Ou eu tô preso em uma ideia que já venceu, já passou? Comece a se fazer essas perguntas e até montar ali um novo mapa para depois você ir pra prática. Segunda coisa é observar realmente a vida real, é observar o real mesmo. Porque às vezes você fica na internet, fica ali uma blogueira, outra. Por trás da internet tem muitas coisas, muitas mesmo, porque aqui vocês veem um frame de 10 minutos, alguns minutos ou segundos, então não dá para ver o bastidor inteiro. Então nem se compare e nem fique imaginando que aquilo ali deu muito certo. Tente olhar como se você estivesse fazendo aquilo, quais são as possibilidades, como que funciona, vai para o real mesmo, sabe? Comece a ir para a realidade ali do que pode ou não acontecer. Uma outra coisa que você pode e deve desenvolver é a prática de improvisar. É ter ali um jogo de cintura da vida, sabe? Para quando você aparecer um buraco muito grande na estrada, você saber ali uma nova rota, um outro caminho, você ter uma outra forma, né? Eu não falo ter um plano B, mas é você conseguir moldar as coisas e os planos de acordo com o território que tem surgido, de acordo com a estrada que está vindo. Então você ter esse jogo de cintura de saber lidar com pessoas, de saber comunicar, de saber
moldar ali de acordo com o seu momento. Por exemplo, eu vou me casar agora, mas por enquanto eu não tenho um filho. Então eu consigo me moldar e viver uma vida de uma forma. Quando eu ter filho, eu vou ter que movimentar de uma outra forma. Então ter esse jogo de cintura é muito importante. E por favor, escolha muito bem quem você escuta. Nem todo mundo que fala bonito sabe o que tá falando. Tem gente que vem de mapa de cidade que nem existe. Então assim, igual eu falei, gente, papel aceita tudo. Vai pra prática, dá uma olhada, confere, não se ilude com ali a teoria, porque isso é muito bonito. A gente precisa ser um pouco mais realista, a gente precisa correr atrás do vento muitas vezes. Às vezes a gente fica evitando, igual a Biosfera 2 fez, fica evitando o vento, fica querendo idealizar um mundo perfeito, mas a verdade é que a gente precisa disso, porque senão vai dar errado. A real é que a vida é um território em constante mudança. E aí o seu maior poder é conseguir recalcular a rota sem perder sua essência. A Biosfera 2 mostrou isso de uma forma muito simbólica. Tentaram criar ali um mundo perfeito, controlado, sem falhas, mas esqueceram ali o vento e as árvores tombaram. Então a perfeição, ela não sustenta, a rigidez, ela não cria ali raiz. E o que parece ali um controle total pode ser exatamente a sua criptonita, que tá te enfraquecendo. Então da próxima vez que as coisas não saírem como planejado, não sai jogando tudo fora não. Não desiste, não se desespere, comece a ficar ansiosa, não precisa nada disso. Basta respirar, recalcular a rota, falar que esse vento quer me fortalecer. E segue. Comenta aqui embaixo, você já sabia desse experimento que o pessoal tentou criar um mundo perfeito? Bom, ao contrário deles, aqui nesse canal eu trago mais clareza e menos ilusão para você se tornar um profissional raro. Agora se inscreve aqui que a gente está só começando essa jornada. E para não perder tempo e continuar nessa saga, eu vou deixar essa outra sugestão de vídeo aqui. Te vejo lá.